São Paulo, 12 de junho de 2020. O meu nome é Miguel Nicoleles e esse é mais um episódio do Nicoleles Night News. Não, você não está com problema na sua câmera, não existe nada errado com a transmissão do Nicoleles Night News, afora as dificuldades usuais da internet. Na realidade, eu estou inovando hoje nesse episódio e ao invés de aparecer como protagonista na frente da câmera, eu vou mostrar a vocês um pouco da minha rotina ao longo de um dia, tentando analisar os dados e compreender melhor o espalhamento do coronavírus pelo Brasil, com o objetivo de encontrar novas metodologias ou novos mecanismos de análise que nos permitam atuar para quebrar a transmissão do vírus no nosso país. Na realidade, eu vou mostrar a vocês um dia de cientista bem rapidinho, porque para variar nós estamos tendo problemas aqui para subir o vídeo. Então, o que eu vou falar nesses minutos é basicamente como eu passo o meu dia, começando com, logo no começo da manhã, entrando no nosso site aqui, o comitê científico-ne.com.br, para que eu possa ver quais são as manchetes, quais são as novidades, que novas animações os nossos colegas produziram aqui para nós. Por exemplo, dados do Brasil, como esse mapa do Acre, criado pelo professor Rafael Raimundo, simulações da evolução, potencial evolução, até chegar, evolução do coronavírus no Brasil, espalhamento, até chegar no nosso dashboard do Nordeste, onde eu passo vários minutos analisando o crescimento dessas curvas de casos, infelizmente tendo que analisar o crescimento dessas curvas de óbitos também pelo Nordeste e comparando com os dados do Brasil e do mundo, porque o nosso dashboard também inclui um dashboard mundial, que eu posso mostrar para vocês aqui rapidamente, de parceiros do comitê que produziram dashboards altamente sofisticados. Um para o Brasil aqui, que nós usamos muito, esse aqui, o GeoMapas, e embaixo basicamente um outro mapa que é do mundo, da Johns Hopkins, que todo mundo conhece. Eu passo muitas horas aqui navegando pelo Brasil, vendo os casos confirmados em todas as regiões e tentando fazer aproximações e estimativas baseadas nas projeções oferecidas por esses sites para as diferentes cidades, a cidade de São Paulo, aqui o interior de São Paulo. Vocês podem ver que a gente pode nesse dashboard fazer análises dos dados confirmados e também previsões, né? A gente pode tentar fazer previsões com diferentes cenários, com ou sem isolamento. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui a capital de São Paulo com supressão de fluxo e ver qual será a previsão para os próximos 30 dias. Vocês veem que mesmo com a supressão de fluxo, a previsão é bem difícil de engolir, mas porque é realmente muito alta. Mas, enfim, esse é só uma das ferramentas. Eu geralmente passo muito tempo aqui nessa área que é conhecida como a nossa sala de situação do Comitê Científico do Nordeste. Ela foi criada especialmente para tratar os dados que vêm do Monitora Covid. E vocês podem ver aqui, eu tirei aqui o mapa de calor para ficar mais fácil, nós já temos 69 mil pacientes cadastrados, e desses pacientes a gente consegue olhar aqueles que têm algum tipo de sintoma, que nesse momento são 46.275. Só que boa parte desses pacientes, mais da metade, não tem nenhum tipo de sintomatologia específica do coronavírus. Por volta de 48% tem. Então a gente consegue olhar no mapa do Brasil e ver basicamente a distribuição desses grupos. A gente consegue ver a distribuição dos pacientes que não têm sintomatologia para coronavírus ao longo do tempo versus aqueles que têm em amarelo, risco muito baixo, em laranja, risco intermediário e em vermelho, risco alto de ter o coronavírus. A nossa sala de situação calcula automaticamente a distribuição por faixa etária. Então vocês podem ver que tem muita jovem no Brasil, tá vendo? De 20 a 50 anos, você tem muitos casos ocorrendo nessa faixa etária. Você pode ver as queixas principais, fraqueza, dor no corpo, tosse, e também as comorbidades. E, finalmente, você pode ver a distribuição por estado da federação
principalmente os estados do Nordeste, onde estão os maiores usuários, mas também São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados que estão usando o monitor, as pessoas estão usando o monitor. Agora, eu posso fazer coisas bem sofisticadas aqui. Por exemplo, eu posso selecionar só os pacientes que têm casos com risco intermediário ou alto. E aí, olhar no mapa do Brasil em busca da distribuição espacial desses casos. Eu posso vir aqui, por exemplo, e selecionar uma região, fazer um zoom e vir aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, e ver qual é o número de casos intermediários. A resolução é muito boa aqui do monitor, então eu posso, por exemplo, selecionar a Grande São Paulo, né, fazer um círculo em volta da Grande São Paulo e ter uma ideia de quantos casos o monitor detetou nas últimas semanas, 310, e vocês podem ver que a resolução espacial é muito boa. Eu posso ir muito a fundo aqui e encontrar a distribuição por bairros de São Paulo, o que nos dá uma coisa, né, uma ferramenta extremamente poderosa, porque isso pode ser feito para qualquer lugar do Brasil, e especial para as capitais do Nordeste, que eu estudo todos os dias pela manhã. Na realidade, uma vez que eu vejo a distribuição espacial, eu gosto de ficar muito tempo numa série de gráficos que foram criados especialmente para analisar as mudanças no crescimento de casos e óbitos nos estados do Nordeste, né? Aqui são os casos, essas curvas são cada uma para um estado, Ceará, a amarela aqui é o Maranhão, aqui em marrom nós temos Pernambuco, aqui temos a Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim, essa é a progressão dos dados numa escala logarítmica, mas o interessante é que esse gráfico tem essas linhas. Por exemplo, aqui uma linha que mostrava que se a curva tivesse aqui, crescendo aqui, com alta inclinação, os casos estariam dobrando, os casos ou óbitos a cada dia. Aqui eles estariam dobrando a cada 3 dias. E aqui dobrando a cada 7 dias. Aqui a 15 e aqui a 30. Então vocês veem que rapidamente olhando para onde essas curvas estão correndo, eu posso mais ou menos dizer em quantos dias os casos e os óbitos estão dobrando para os estados. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que eu tenho seguido as capitais em grande detalhe e dá para ver, por exemplo, em São Luís, como a gente, olhando essas curvas que eu acabei, essas retas que eu acabei de falar, dobrar um dia, 3, 7, 15, 30, dá para ver a evolução de São Luís depois do lockdown. A curva está saindo dessa área de dobrar em 7 dias, saiu dela e está indo em direção, aparentemente, à área de dobrar em 15 dias. Está no meio, provavelmente uns 10, 11 dias. Mas a curva de óbitos, vocês veem o amarelo aqui, ela deu uma achatada ainda maior. Ela já passou a área onde os casos dobravam em 15 dias. Ela já está mais ou menos em 16, 17 dias, talvez um pouco mais, mas vejam que ela veio de uma área com basicamente entre 7 e 15, provavelmente 9, 10 dias dobravam os casos. Recife e Fortaleza, que também fizeram lockdowns, também apresentam um efeito esse achatamento da curva, que a gente gostaria, evidentemente, de ver continuar a acontecer. Então, essas análises são muito poderosas, elas nos permitem ter um quadro muito claro e muito preciso diariamente e também nos ajudam a fazer uma série de modelos. Bom, eu queria dizer a vocês que, infelizmente, eu descobri que a gente não pode pôr música mais aqui no nosso querido Nicoleles Night News. Tive um trabalho tremendo hoje, porque algumas versões que eu fiz aqui desse vídeo não puderam ir ao ar, porque havia uma pequena música dos Beatles, 20 segundos do Beatles. Eu realmente nunca vou entender esse tipo de loucura, ainda mais no tempo de pandemia. Mas mesmo sem música, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que ao mostrar um pouquinho da minha rotina de cientista no meio da pandemia, o que eu quero deixar com vocês é essa noção que vocês não estão sozinhos, que ninguém está sozinho no Brasil. Todos nós, da comunidade científica, dos profissionais de saúde, todos nós estamos acompanhando esses dados e estamos tentando achar soluções que reduzam todo esse sofrimento que todo o povo brasileiro está enfrentando numa situação tão sem precedente, tão completamente surreal que nós nos encontramos. Então, mesmo sem ter os Beatles para chamar aqui o verão,
que eu ia tocar para vocês, né? O sol está vindo. Eu queria deixar essa mensagem do Nicoleles Night News, de que através desses gráficos, através desses números, nós estamos demonstrando, ou estamos tentando demonstrar o nosso apreço, o nosso carinho e a nossa tentativa de fazer de tudo que for possível para que essas curvas se achatem, como a curva de São Luís se achatou, que todas as outras curvas sigam o mesmo caminho e que nós possamos retornar à nossa vida quando a primavera voltar. Boa noite, cuidem-se e até a próxima.